eu tenho problema com gente que tem problema de reconhecer a realidade. Assim, a coisa está no nariz, diz, não, vai ver que não é. Não, o que é, é. Se os fatores antecedentes explicam, relativizam, contextualizam, põem em perspectiva o fato, não quer dizer que o fato não tenha acontecido. É assim que eu lido com a vida e com as coisas. Uma coisa são os meus desejos, os meus anseios, como eu gostaria e tal. Até falei aqui, né? Como eu gostaria esse dinheiro acumulado na Mega Sena, de ganhar, né? Primeiro precisaria jogar, como não jogo, não vou ganhar. Mas de qualquer modo eu fico assim. Uma coisa é o que você quer, que você deseja, a sua pregação. Eu gosto do Evo? Gosto. Então foi golpe. Eu não gosto do Evo? Não gosto. Então não foi golpe. Né? Se isso for procurar o que eu escrevi de Evo, aliás, eu vi gente até pegando coisa que eu escrevi de Evo no passado. Isso vive acontecendo. Mas tudo bem também. Tá aí, tá na vida. Né? Não tenho a menor simpatia pelo Evo. Zero, vou demonstrar aqui. Mas o que aconteceu na Bolívia foi golpe. Foi golpe militar. Não foi golpe militar. Foi golpe militar. Foi golpe militar. Ele marcou eleições novas, disse, vamos fazer então novas eleições. Acatou o relatório da OEA. O relatório da OEA, eu publiquei um trecho do relatório da OEA, porque eu sou chatinho, né? Eu vou ler documento original, que é uma coisa que eu recomendo a jornalistas no geral, né? Porque, de novo, né? Cotovelo todo mundo tem. Lê o documento original, alguns vão ler. Eu li, botei link no meu blog. Tem link no meu blog para o documento original da OEA. E o documento original da OEA diz, não podemos negar que tenha havido fraude, há indícios de que houve, não é? E, portanto, a OEA não reconhece esse resultado e pede novas eleições. De posse disso, o Evo viu, não tem jeito, convocou novas eleições. Ainda sem golpe militar. Evo deu golpe antes, já vou falar. Aí os milicos vão para a TV, chefe do exército, chefe da polícia, e dizem, pedimos ao presidente que renuncie. Né? Não vamos derramar sangue do povo boliviano, tá? Não sei o que, pedimos ao presidente que renuncie. Ou seja, os militares estavam dizendo, a partir de agora, nós não asseguramos mais a ordem legal. Nome disso? Golpe. Golpe militar. Simples. Não foi o parlamento, não foi o tribunal, não foram as lideranças civis, foram os militares dizendo, a partir de agora, as nossas armas, que são as armas do Estado, não estão mais a serviço daquele que se diz presidente. Então, o Evo não é mais presidente. Não é mais presidente, eu digo de fato, porque ele ia ser preso, ou morto. Né? Preso ainda acho que pode ser. Eu acho que não vai ter como ele ficar na Bolívia. O processo de radicalização, e é dos dois lados, viu? A turma lá do movimento ao socialismo não é flor que se cheire não, do Evo. Mas o outro lado, igualmente, não se cheira. Quem quer vai cheirar, eu não vou. Invadir uma rádio, tirar o cara do estúdio e amarrar o cara num poste. Entre outras delicadezas. Não foi golpe militar. Mas o Evo deu golpes na democracia boliviana? Um monte. Apontei todos. Então, qual o problema da gente assim? Tem golpe, você aponta. Tem golpe do Evo? Aponta golpe do Evo. Meu blog apontou todos os golpes do Evo.
Tem golpe militar? Tem golpe militar. Aponta o golpe militar. Agora não vem com essa conversa, como fez o Itamaraty no Brasil, Bolsonaro, Dória. Ah, não foi golpe, foi libertação do povo, do povo boliviano. Olha, tenha santa paciência. Precisa respeitar um pouco a inteligência. Ou então fazer como o PT, foi golpe no Evo, sem nunca ter apontado os golpes que o Evo deu na democracia boliviana. Ah, lá tá você, cada coisa de um lado, querendo agradar os dois lados. Não, vocês já se deram conta que eu posso estar desagradando aos dois lados? Né? Talvez a minha posição seja mais difícil. Porque de um lado, quem está com a esquerda, golpe, absurdo, tiraram o presidente popular e tal. E do outro lado, libertação da... Então, pelo menos você fica de bem com alguns. Como eu não padeço desse negócio de carência afetiva, né? Então não preciso ter gente me aplaudindo. Se preciso, pode todo mundo vaiar. Foi golpe militar. Ponto. Os militares chegaram e falaram, sai. O nome disso, golpe militar. Mas o Evo deu golpes antes da democracia? Deu. Tratarei deles aqui. Vamos começar pelos fatos do dia. Vamos lá. A Assembleia Legislativa da Bolívia deve se reunir amanhã para decidir o que será feito no país depois da renúncia coletiva do presidente Evo Morales, do vice Álvaro Garcia e dos presidentes da Câmara, Vitor Borda, e da presidente do Senado, Adriana Salvatierra. O parlamento do país recebeu agora à tarde uma carta oficializando a decisão. Com a saída dos 4 primeiros na linha sucessória, a Bolívia vive uma vacância no poder. O artigo 169 da Constituição boliviana estabelece que, nesse caso de renúncia, seriam convocadas novas eleições no prazo máximo de 90 dias, ou seja, até fevereiro. Quem ficará no poder até lá ainda está em discussão. A senadora oposicionista Janine Áñez, vice da casa, já se colocou à disposição. Do Heitor Katz, preciso. É isso aí. Vamos lá, por falar em Constituição boliviana, eu também publiquei o link da Constituição boliviana. Eu também fui ler a Constituição boliviana. Ai, como você é sabido. Não, é que eu preciso falar aqui com você, né? Então eu faço isso. Porque senão fica ruim. Porque senão fica assim, eu não sei, eu tenho uma coisa que eu tô sentindo, acho que foi golpe. Eu tô sentindo que foi golpe. Ou então, eu tô sentindo que não, acho que não. Não acho. Não gosto desse Evo, não. Com aquela cara de índio, imagina, ainda bem que tiraram ele de lá. Então vamos lá. Nem vi o que vem aqui. Artigo 168 da Constituição boliviana. Que Vólio Bene, um rapaz prestativo, rápido, vai ler para vocês em português. Que eu traduzi também, né? Não que seja muito difícil. Mas você sabe que às vezes é preciso tomar cuidado. Assim. Comício em espanhol não é comício em português. Comício em espanhol é votação. Tanto é que você pega a carta da UEA e a carta fala que ela quer um comício que tenha legitimidade. Quem está lendo aqui, ele traduz por comício e fala, mas como seria um comício sem legitimidade? Exatamente. Então, né? Comício é votação. Embaraçada, por exemplo. Estou embaraçada. Não é que você se embaraçou na linha. É que... Nem está constrangido. É porque foi neném. Muito bem, Vólio Bene. O que diz o artigo 168 da Constituição? O período de mandato da presidenta ou do presidente, da vice-presidenta ou do vice-presidente é de 5 anos e podem ser reeleitas e reeleitos uma única vez de maneira contínua. Isso. Então, essa Constituição, quem fez foi o Evo. Ele fez um processo constituinte em 2007, 2009 votaram a Constituição, fizeram o tal do Parlamento Plurinacional, dando representação plena para todas as etnias bolivianas, que não tinha, e foi um avanço, porque sim, a Bolívia tinha um regime histórico de exclusão, asqueroso. A República Boliviana de 1825, a população marginalizada, uma pobreza, um negócio e tal, e claro, como sempre acontece na América Latina, com multibilionários e tal, enfim. Quando o Evo chegou ao poder, a diferença
dos 10% mais ricos para os 10% mais pobres era de 128 vezes do rendimento. 128. Né? Agora caiu um pouquinho, deve estar uns 48 vezes. Deu uma melhorada a vida dos miseráveis, eu já chego lá também. Fez a nova Constituição. Então, 5 anos de mandato com uma reeleição. E botou nas disposições transitórias, no inciso 2º da primeira disposição transitória, escreveu um troço lá, que o Vale Bene também vai ler para você. Foi o quê? Os mandatos anteriores à vigência dessa Constituição serão levados em conta para a contagem dos novos períodos e funções. Logo, Evo foi eleito em 2005, assumiu em 2006. Poderia se candidatar a uma reeleição, como se candidatou em 2009 e ganhou. Muito bem. E pronto. Segundo a Constituição que ele mesmo fez, ele tinha cumprido a Constituição. 2 mandatos seguidos. E aí não poderia se candidatar de novo. Ah, mas aí ele conseguiu lá um troço qualquer na Assembleia, fez lá um truque, né? Na Assembleia que ele dominava, para ele poder concorrer a um 3º mandato. E o STF deles, lá o Tribunal Constitucional, falou, tá bom, pode. Então, primeiro golpe do Evo. Primeiro golpe do Evo. Desrespeitar a Constituição que ele mesmo havia promovido. Ah? Era 2 mandatos, ele arrancou o 3º. Mas aí você sabe, a Bolívia crescendo uma média de fato de 4,5% ao ano, ao longo de quase 14 anos. Uma redução drástica da pobreza. Chegou ao poder 38% da miséria absoluta, vivendo até com $2 por dia. O ano passado estava em 18%. Essa pobreza extrema. Investimento em infraestrutura. Todo o sistema, todo o negócio de gás da Bolívia ficava na mão de uns pilantras que não revertia benefício nenhum para a Bolívia. Ele estatizou, não estou dizendo que estatizar é bom, nas condições da Bolívia foi, que nada ficava na Bolívia. Não? Investimento foi diferente do Chávez. O Chávez destruiu a economia venezuelana. O Evo reconstruiu a economia boliviana. Só que aí tem a tentação totalitária, né? Ah, e se eu saio, como é que fica? Aí vem esses outros. Eles não vivem sem mim. Não vivem sem mim. Então, já tinha dado um golpe quando arrancou o 3º mandato. Aí ele teve uma ideia. Vou fazer um plebiscito em 2016, perguntando para a população se a população quer um 4º mandato. Fez. Perdeu. Perdeu, a maioria disse, não queremos o 4º mandato. Ele respeitou o plebiscito? Não. Segundo golpe. Não respeitou o plebiscito. E conseguiu arrancar do Tribunal Constitucional talvez a coisa mais fabulosa da história das decisões da América Latina. O Tribunal Constitucional da Bolívia disse que atentava contra os direitos humanos ele não poder concorrer a um 4º mandato. Foi a primeira vez na vida que alguém disse: você não virá ditador, atenta contra os direitos humanos. Sem contar que tinha movido arbitrariamente mais de 100 juízes. E o Evo ganhou direito. Evo, que tinha promovido uma Constituição para 2 mandatos, em sequência, 2 apenas, já estava concorrendo ao 4º, concorreu ao 4º mandato, golpeando a Constituição. E a esquerda ficou de boca fechada esse tempo todo. Não disse nada, ao contrário, o Evo, nosso grande companheiro, nosso grande líder, boca fechada. E aí fez a eleição agora de 20 de outubro. Eleição com características evidentes de fraude.
Aliás, o relatório da OEA, que é bom a gente ler por causa disso, né? O relatório da OEA diz, inclusive, Fábio, que muito provavelmente, eles dizem muito provavelmente, está cheio de estatísticas, elementos ali. Aliás, elogiam, tivemos acesso a tudo. O governo não escondeu nada. Diz, muito provavelmente o Evo chegou em primeiro. E o Messa em segundo. Mas muito não. Provavelmente também a diferença não foi de 10 pontos. Para dar primeiro turno. Para dar primeiro turno. E aí teve aquele negócio de paralisa a contagem, para depois retomar a contagem. E deu no que deu. Né? Deu no que deu. Evo deu a chance de que militares golpistas fossem à televisão posar de grandes democratas. Né? E aqui eu vou propor um estudo para os meus colegas da área de sociologia, de política, que eu não sou um pesquisador, um intelectual, eu sou só um jornalista, né? Mas eu sou atrevido. O Evo equipou as Forças Armadas da Bolívia como nunca foram equipadas antes. A mesma coisa fez o Lula aqui no Brasil. A mesma coisa fez o Lula no Brasil. Vai perguntar para a Marinha quando foi que a Marinha teve mais dinheiro. Vai perguntar para o Exército quando foi que o Exército teve mais dinheiro. Vai perguntar para a Aeronáutica quando foi que a Aeronáutica teve mais dinheiro, inclusive com a compra dos Gripen já no governo Dilma, mas com o processo iniciado no governo Lula. E aí, esses presidentes de esquerda têm a ilusão de que eles ganharam as Forças Armadas. O Lula também teve essa ilusão. Não. Não, porque tem uma doutrina que vem de longe, que precisa ser estudada, que repudia a chamada pressão popular e que teme essa pressão popular. Em última instância, tem um anticomunismo muito forte, que marca a ideologia dos militares latino-americanos e que se confunde, este anticomunismo se confunde também com uma certa ojeriza, eu vou ser genérico, ao poder popular. Hã? Não há militar honesto no Brasil que vá negar que eles nunca tiveram tanto dinheiro como no governo Lula. Se negar, desculpe, é desonesto, porque aí eu quero os números. Se eles quiserem reclamar do FHC, eu compreendo. O Brasil estava numa pindaíba danada e, de fato, os militares tiveram ali um... E o Evo foi a mesma coisa. E foi deposto por um golpe militar. Foi deposto por um golpe militar porque foi abrindo brechas, criando animosidades desnecessárias. Se ele tivesse feito o seu sucessor depois do segundo mandato, considerando as transformações que estavam em curso na Bolívia, é muito provável que as coisas tivessem transcorrido ali normalmente. E que ele voltaria. E que ele voltasse depois. Usar esquemas para tentar se eternizar no poder, e o PT usou aqui no Brasil, que uma coisa é eu negar, como nego, que haja provas contra Lula no processo. Não há. Outra, distante, diferente, é negar que tenha havido uma tentativa de comprar o processo político para se eternizar no poder. O que foi um erro estúpido. Aí por outra via. Né? Não houve uma tentativa de fraudar a Constituição, uma fraude à Constituição como houve na Bolívia. E aí nós ficamos no discurso do encontro das hipocrisias. A esquerda, aqui brasileira, negando o caráter golpista do Evo. Porque o fato de que ele distribuísse renda, o fato de que ele fizesse a Bolívia crescer 4,5% ao ano na média, o fato de que ele tenha promovido uma redução drástica da pobreza, enorme da pobreza, e promoveu, que tem investido em infraestrutura e investiu, isso não faz dele um não golpista. Ou isso não faz dele um democrata.
Qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade? Isso que eu acabo de relatar que ele fez com a Constituição, é bonito? O cara promove uma Constituição em que ele mesmo promove a tese dos 2 mandatos consecutivos, em que ele mesmo coloca lá, a turma dele, porque o MAS tem a maioria, coloca que o mandato anterior conta. Eu estou me referindo aos artigos 168 e ao inciso 2 da primeira disposição transitória da Constituição. E depois, arrancar do Tribunal Constitucional que tem maioria dele, que não, que pode sim um 3º mandato. Depois fazer um plebiscito para o 4º, perder, ignorar o plebiscito, arrancar uma outra decisão da Corte Constitucional dizendo que é um atentado aos direitos humanos ele não concorrer. Concorrer, muito provavelmente fraudar o resultado. Não é alguém que esteja apostando na institucionalização de procedimentos. E aí vem o golpe militar. Por quê? Uma parte dos bolivianos nunca esteve contente com esse negócio do Evo. E aí, meu querido, na democracia as pessoas têm o direito de estar descontentes com a coisa boa e com a coisa ruim. Evidente. Né? Evidente. Deu chance para golpistas posarem de democratas. Porque democrata ele também não era. Ah, tá responsabilizando o Evo? Não, quem deu o golpe militar foram os militares. O Evo deu os chamados golpes incivis. Né? Ou incivilizados. E sim, é preciso dizer tudo. Fosse um outro governo no Brasil, não teria havido esse golpe agora. O principal parceiro comercial da Bolívia é o Brasil. É evidente. E aqui eu estou passando uma informação. Eu não estou passando uma impressão. Todos os militares da América Latina se conversam. Todos. Todos. A cúpula das Forças Armadas da América Latina. O tempo inteiro. É evidente que o Brasil estava informado de que ia haver a deposição do Evo. E que não fosse Bolsonaro o governo, fosse Lula, não teria havido a deposição. Ou fosse um governo de centro-esquerda, de esquerda, não teria havido a deposição. Porque bastaria para que essa deposição não acontecesse que o Brasil não reconhecesse o governo da Bolívia. Pronto. E não teria acontecido. Aconteceu antes de assumir o governo de esquerda na Argentina, enquanto há um governo de direita no Brasil. O Luiz Fernando Camacho, que é o líder civil golpista mais ativo e mais violento, inclusive, esteve alguns meses com o Ernesto Araújo aqui no Brasil. Você imagina se o líder da esquerda chilena tivesse se encontrado aqui, sei lá, com o presidente do PT, antes da convulsão chilena. Né? Então tá claro. Golpe militar? Golpe militar. Evo deu sucessivos golpes civis na institucionalidade boliviana? Deu. Tio Rei é o que em relação a isso e a tudo mais? Um conservador. Conservador de quê? De instituições democráticas. Jamais de iniquidades. Eu defendo o respeito à Constituição. Ser democrática, tanto a Constituição da Bolívia como a Constituição brasileira. É por isso, e também vamos falar disso hoje, que quando vem uns bananas com essa história de vamos fazer uma emenda para a segunda instância desrespeitando cláusula pétrea da Constituição, eu censuro, eu bato, eu digo que não pode. Que é gente que está investindo na bagunça. Acho que ficou claro, né? Vamos falar mais um pouquinho de Bolívia, o item seguinte, vamos lá.
Como foi a renúncia? Entendeu? Foi, Reinaldo. Ontem de manhã, Evo Morales havia anunciado novas eleições. Poucas horas após a OEA informar que encontrou, como você disse, em uma auditoria, graves irregularidades nas eleições gerais de 20 de outubro. Logo depois, porém, a alta cúpula militar do país concedeu entrevista coletiva, você também citou isso, pedindo a renúncia do presidente. William Kaliman, presidente das Forças Armadas, cobrou em comunicado na TV que Evo renunciasse para permitir a pacificação, segundo ele, a manutenção da estabilidade. O Fábio é tão presidencialista que ele fala presidente das Forças Armadas. É o comandante lá. Verdade. Eu falei presidente? Rapaz, comandante das Forças Armadas. Ô Fábio, vamos direto ali para a fala do Evo, porque foi uma fala muito ali. Né? Isso, o ex-presidente da Bolívia disse o seguinte: é minha obrigação como presidente indígena e de todos os bolivianos assegurar a paz social. Estou renunciando para que meus irmãos e irmãs, dirigentes e autoridades do MAS não se sintam hostilizados, perseguidos, ameaçados. Renuncio ao meu cargo de presidente para que Carlos Messa e Luiz Fernando Camacho não continuem perseguindo os dirigentes sociais. O Carlos Messa é o cara que foi em segundo lugar nas eleições, o Luiz Fernando Camacho é o tal do líder que, enfim, pediu ali mais fortemente a deposição do Evo. Vamos para o item 11 aí rapidamente, o vai bene. Logo depois. O que acontece na Bolívia? Logo depois desse anúncio do ex-presidente Evo Morales na TV estatal, muitas pessoas foram às ruas comemorar na Bolívia. O clima de festa, no entanto, durou pouco. Grandes cidades como a capital La Paz e também Santa Cruz registraram atos violentos, confrontos entre a polícia e manifestantes. Segundo o relato do jornal La Razón, a Bolívia amanheceu com rastros de uma noite de terror. Casas de políticos do antigo governo e também da oposição foram incendiadas. Várias Deixa eu falar uma coisa, saqueadas. olha aqui, casa de Evo incendiada, casa da irmã de Evo incendiada, casa do presidente da Câmara incendiada, gente amarrada em poste, tem uma fúria ali que fica parecendo... Não, o Evo fazia a Bolívia caminhar para um regime autoritário. Agora, fica parecendo que, meu Deus, estamos depondo Mussolini, então agora vamos pendurar as pessoas pelo pé. Calma lá, porque a direita latino-americana não é flor que se cheire. De nenhum país da América Latina. Aliás, é flor que fede muito. Né? Tanto é que o chefe da polícia, que ajudou a dar o golpe, o Vladimir Calderón, renunciou. Também. Né? A OEA, vamos lá, rapidamente. O Conselho Permanente da OEA, Reinaldo, vai se reunir amanhã à tarde para debater essa situação da Bolívia. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, um grupo de ao menos 15 países, que inclui Brasil e Colômbia, articulam um comunicado conjunto que defende o fim dos atos violentos na Bolívia e pressiona a realização das eleições. Vai ter que um pouquinho de coisa ali, né? Porque esse negócio, quando você rompe a excepcionalidade desse jeito, as coisas podem ficar feias. México, que tem um governo mais à esquerda, recebeu um monte de gente e está oferecendo asilo para o Evo também. O México concedeu já esse asilo político ao Evo Morales. De acordo com o chanceler mexicano, o ex-presidente da Bolívia pediu proteção um dia depois de deixar o cargo sob pressão. Não tinha ideia, porque ele e o Lineiro, o vice-presidente, né, disseram que iam continuar na Bolívia. Não há a menor chance. Se ficarem na Bolívia, vão ser presos. Né? Vão ser presos. Existe uma fúria incontida ali, né? Mas e aí, todo o benefício que teve... Bom, meu filho, nessas horas de crise política, a última coisa que as pessoas pensam é isso. E no Brasil, nós já dissemos, Lula e Bolsonaro, evidentemente, tiveram posições antagônicas, né? O Bolsonaro dizendo, e o ministro das Relações Exteriores, que não há nenhum golpe na Bolívia, foi tudo bonito. Claro, o militar chega e diz, está fora, ou então eu te prendo, mas isso não é golpe. E o Lula dizendo que é golpe, e a esquerda dizendo que é golpe, sem nem perguntar como foi que se chegou a essa crise. Né? Com direito ao Bolsonaro defendendo o voto impresso. E o Bolsonaro, claro, defendendo o voto impresso. Aliás, o voto na Bolívia é impresso. Sim. Voto impresso. Eu não sei o que ele quiser com voto impresso, porque o voto na Bolívia é voto ali. Tal. Aliás, Bolsonaro, só aconteceu o que aconteceu na Bolívia, muito provavelmente, porque eles não têm o sistema de votação do Brasil. Se tivesse, pronto, o resultado teria sido rápido e acabou. Né? Parar com fantasia, presidente.
parar com fantasia. Eu acho impressionante que fica só para reunir a tropa, só para ficar falando desse negócio e tal. E olha, e eu diria, e a políticos brasileiros, especialmente os de centro-direita, parem de aplaudir golpe militar. Tem um pouco de decência, né? Tem um pouco de decência. Acusem todas as agressões legais que Evo praticou enquanto estava na presidência e parem de pedir para milico vir resolver problema que é coisa de civil para resolver.